Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Nosso estudo de hoje, o tema é o testemunho de João Batista. Está em Mateus 3, do 11 ao 12, que diz: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, esse texto de Mateus, capítulo 3, de 11 a 12, ele bate também com o texto de Marcos 1, a 7 a 8, de Lucas 15 a 17 e de João 1, do 19 ao 28. Aqui nós vemos João Batista que reconhece quem ele realmente era, que era aquele que veio preparar o caminho do Senhor, segundo o profeta Isaías, que está em Isaías 40, versículo 3, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Então João Batista, ele reconhece que ele era aquele que veio para preparar o caminho de Jesus Cristo, para preparar a nação de Israel para a chegada do Messias. E João Batista, ele reconhecia que ele, apesar de ser o escolhido, ele não era ninguém. Ele não queria se exaltar. Ele era uma pessoa humilde. Quando perguntaram a ele se ele era o Cristo lá em João, ele diz: não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Eu o batizo com água para o arrependimento. Mas ele é muito mais poderoso do que eu. E isso é uma coisa importante. Hoje em dia nós vemos pessoas que, por serem pastores de um pequeno grupo, de 100, 200, 500 e às vezes até mesmo de 20 ou 30 pessoas, ela se sente o Todo-Poderoso. Mas João Batista não. Apesar de ser escolhido por Deus entre todos os homens para ser aquele que iria preparar o caminho de Jesus, João Batista ele era humilde. Ele reconhecia quem ele era. E cada um de nós também deve reconhecer isto. Que nós não somos ninguém, não somos nada e precisamos da direção do Espírito Santo. Que João Batista disse que Jesus Cristo iria batizar. João Batista disse que Jesus Cristo batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E foi o que aconteceu em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4, que diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, o fogo aqui, ele veio para purificar. É um fogo purificador. E o Espírito Santo, ele veio para dar autoridade para que não só os apóstolos naquela época, mas que também a nós mesmos tenhamos autoridade para pregar o Evangelho, o reino de Deus, para pregar a verdade, porque o Espírito Santo, como diz em João 15, 16, do 14, 15 e 16, os 3 capítulos, cita o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre todos aqueles que estavam ali, porque diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E sobre eles ficaram com línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. O fogo, aqui, como já dissemos, representa a purificação. Purificação que, quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, nossos pecados são perdoados. E nós temos a autoridade para falar em nome de Jesus, dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Então, devemos ser como João Batista, termos uma vida correta diante de Deus, uma vida na santificação, na pureza e na purificação, que somente o Espírito Santo pode conceder. E aí sim, nós poderemos pregar o Evangelho com humildade, não achando porque nós estamos à frente de uma igreja, de um grupo, nós somos melhores que os outros, nós somos a última bolacha do pacote, aquele que está acima de todos, que é o dono da verdade, que dirige o povo porque tem o merecimento, porque estudou. Uma vez eu vi um pastor dizer que ele estava à frente de uma igreja porque ele merecia. Ele tinha estudado, por isso que ele estava à frente da igreja. E que ele ganhava o salário que ele ganhava, na época era 10 salários mínimos, recebia o aluguel, recebia roupas, a internet era paga pela igreja, ele morava numa casa paga pela igreja e o telefone era pago pela igreja, a gasolina que era botada no carro na época, R$500 era colocado de gasolina no carro dele, todo mês, para que ele fizesse as visitas, para que ele trabalhasse, e mesmo assim ele não fazia. Mas, logo depois que ele falou isso, que ele merecia, porque ele tinha estudado, ele caiu. Ele caiu e a igreja o tirou da direção, mesmo sem saber que ele havia falado isto. Ele foi tirado do cargo e teve que ir trabalhar como uma pessoa normal, secularmente. E também ele foi dirigir uma igreja pequenininha. De uma igreja de mais de 300 membros, ele foi para uma igreja que só tinha 50. E aí
ele falou com humildade. Agora eu estou numa igreja pequena e, de certa forma, também ele quis se justificar. Não, são 50 pessoas, mas são todos dizimistas, todos frequentadores fiéis, todos vão ao culto de oração, mas isso porque ele quis se exaltar. E o único que merece ser exaltado é Deus, é Jesus Cristo. Não é o homem. O homem pode estudar, se tornar um teólogo, ter vários diplomas, ter várias faculdades, mas mesmo assim, se ele não servir a Deus em espírito e em verdade, com humildade, como João Batista serviu, ele acaba caindo. Existem pastores hoje e muitos querem o título de apóstolo, mas muitos têm caído também. Têm aparecido na mídia, têm os seus 15 minutos de fama e logo depois acabam perdendo tudo aquilo que não conquistaram, usurparam de pessoas pobres, de pessoas de uma fé, de pequena fé, uma pessoa humilde. E eles acabam perdendo tudo e tendo que reconhecer que, na verdade, não são nada. Agora, já no versículo 12 do capítulo 3 de Mateus, fala que Jesus Cristo veio para colocar no celeiro algumas pessoas, aqueles que o aceitam como o único e suficiente Salvador, e aqueles que o negam, que não o aceitam como o único e suficiente Salvador, ele vai colocar num fogo. E aqui já é um fogo diferente. O primeiro fogo é de purificação. A segunda vez que é usada a palavra fogo é sobre o castigo eterno. Isso nós lemos em Apocalipse 21, do 1 ao 8, que diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhes serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes e aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Jesus Cristo, ele vai separar os salvos, aqueles que creram, aqueles que confessaram, se arrependeram dos seus pecados e reconheceram
que não eram ninguém, que precisavam de Jesus Cristo para serem salvos. E Jesus os colocará no celeiro, como o agricultor separa o trigo do joio. E o trigo ele coloca no celeiro e o joio ele lança ao fogo para queimar. E, como disse, na primeira vez, quando Mateus fala sobre o fogo, ele fala sobre a purificação, mas da segunda vez, ele fala sobre queimar a palha em fogo inextinguível. A palha são as pessoas que não se arrependem, que não confessam a Jesus, que acham que merecem ser salvas por sua própria vida, por merecer, não pelo sacrifício de Jesus, não pela verdade, não pela obra de Deus, pelo amor de Deus, mas eles acham que Deus é obrigado a os aceitarem no céu. Isso não é verdade. Ninguém vai ser salvo pelos seus próprios merecimentos. Então, o que a Bíblia nos ensina nesse pequeno texto de Mateus, versículos 11 e 12, é isto: que Jesus Cristo, ele veio para nos purificar para Deus, nos conceder a salvação gratuitamente e também para separar o joio do trigo, o trigo para a vida eterna e o joio para o castigo eterno. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos, Pai, pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, Pai. Que este estudo chegue aos ouvidos daqueles que precisam reconhecer que não são ninguém, Pai. Não são ninguém em relação à salvação, Pai. Que precisam de Jesus Cristo para serem salvos, Pai. Para reconhecerem que tu amaste o mundo de tal maneira que deste o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, Pai, pois que tenha a vida eterna. Que nós sejamos humildes como João Batista, reconhecendo que nós não somos dignos nem mesmo de desatar as sandálias dos pés de Jesus, Pai. Que se tu nos coloca à frente de um grupo, seja ele de centenas ou de milhares, que Jesus Cristo ele está acima e à frente de milhões e bilhões de pessoas que já foram salvas, que estão sendo salvas e que serão salvas, Pai. Que nós somos apenas servos teus. Olha para cada um de nós, Pai, para que sejamos fiéis a Ti e humildes em todas as nossas atitudes. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor
e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.